mantenhas dignidade na vai para o estudo. Não dá continuidade ao assunto Madame G15, mas se contra pouco seja que perder interesse para ver vídeo, neste fala voz como a boca tem razão. Acabou perder interesse porque esse assunto é muito interessante, coisa que não vai apenas vídeo, e não vai mostrar até ponto como que política de Guiné Bissau é podre, como que o político está para coisa no público, no privado, está para ser totalmente o contrário de que é para pena público. Política e podre, coisa muito podre, pronto, infelizmente, mas é que é realidade. Mas é bom lembrar, então, coisa, políticos, eles que estão definindo no destino, na manga de bias, infelizmente. Deles que tudo coisa depende. Se o país não está direito, ou não está direito, se não acorda, não tem de comer, não tem de comer. Infelizmente, na Guiné-Bissau, é assim. Bom, não vai para assim de uma contestação, que da entrada no tribunal, no dia 13 de maio, e contestação que levado para o tribunal, a ala de Satu Camará, através de seus advogados, que Nelson Moreira, e que outro de nome Humiliano Alves Cardoso. Eles dois, eles que vai representar a ala de Satu Camará. Bom, Nelson Moreira, não sabia nós tudo como e de Madame G15, é tal de Humiliano, nunca se se é de Madame ou não, mas pronto, que é isso que é importante? Importante é como ele é advogado, tanto soma Nelson Moreira. Não vai explicar vos detalhes que é colocar naquela contestação, não vai ter 5 pontos importantes, depois não vai concluir para explicar vos o que está a pedir ao tribunal e também ter análise política de como é que é possível políticos para uma coisa no público, depois na privada fazer outra coisa. Não avança sem perder tempo. Essa contestação que apresentaram, como fala vos, para de Satu Camará, e representado através de seus advogados, Humiliano Alves Cardoso e Nelson Moreira. Ação, ou seja, essa contestação e contra aquela ação comovida para Brema Camará, no dia, ou seja, na setembro, nunca não lembro qual dia, mas lá para diante na vídeo, nós falamos qual dia, na setembro de 2025. Naquela altura, Brema Camará, salvo erro, e nomeado já para Umaru Sissoko Embalo, como primeiro-ministro do Umaru Sissoko. Defesa, assim, está a tentar convencer o tribunal de que a ação de Brema Camará deve ser rejeitado antes mesmo de discutir. Ou seja, ela pediu para o tribunal de como o tribunal nunca podia analisar aquele caso para depois e bem bater qualquer tipo de decisão. O tribunal deve rejeitar liminarmente. Mas o tribunal que faz isso, o tribunal analisar até que convocar Satu Camará. Na primeiro argumento, que quer falar? É falar assim de como é na papia de ação que se prazo estava fora de prazo legal. Ou seja, ele se fala de como o Congresso foi sido na 17 de agosto de 2024. A partir daquele momento, Brema Camará tem 6 meses para ir contestar. Brema Camará contesta 6 meses, e diz que 6 meses passa e vem contestar só na setembro de 2025. Então, no primeiro bloco do seu argumento, é falar de como Congresso aconteceu dia 17 de agosto de 2024. Segundo, é falar como a Brema apresenta ação e apresenta queixa no tribunal só no dia 8 de setembro de 2025. E é falar como passa mais de 6 meses. O que é que defesa fala mais? É falar de como há irregularidade nos congressos partidários. Atenção. E está gera aqui que ele está falando anulabilidade, não nulidade absoluta. Ou seja, se acontecer alguma coisa que a ala de Brema Camará considera como correto, aquilo que o tribunal pode
vai tentar anula. Mas e que podia anular, ou seja, o tribunal podia anular só uma parte de coisa. O tribunal podia mandar para corrigir uma parte, mas que podia anular o Congresso na totalidade. Esse, segundo aquilo que defesa de Satu Câmara pensa. Ok, esse é muito importante. E na outra parte é falar como a lei civil está e prevê como a contestação de acontecer num prazo máximo de 6 meses e que podia ultrapassar aquilo. Ou seja, eles argumentam de como mesmo se contra acontecer qualquer tipo de irregularidade naquele congresso, 6 meses passa já. Depois aquela Brahma que tem qualquer tipo de argumento, que tem qualquer tipo de força jurídica para apresentar queixa. Para ver que ela comanda, ela pedir tribunal, para o tribunal declarar caducidade de aquele processo, ou seja, caduca. Que é que o Brahma pedir o que o Brahma fazer e que pode fazer naquela altura. Não vai para o segundo bloco desse argumento, de que ali ela põe em causa competência do Tribunal Regional de Bissau para julgar ou para analisar e julgar esse processo. E falar assim de como o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu oficialmente os resultados do Congresso Extraordinário. O Supremo Tribunal de Justiça valida e anota a direção que sai daquele Congresso. Portanto, um tribunal inferior e que pode analisar e que pode decidir sobre um caso que o Supremo Tribunal de Justiça decidir já. Esse é argumento forte que disse. É falar assim de como na despacho número 26 de 2024, assinado para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que ele despacho reconhecido como a Satu Câmara, ela que é coordenadora de Madem G15. E que ele despacho, aliás, vou desculpar, valida oficialmente órgãos dirigentes que saem daquele Congresso. Defesa afirma como se o Tribunal Regional de Bissau tenta invalidar aquele Congresso, o Tribunal não está na viola hierarquia de tribunais, porque na se entender Tribunal Regional de Bissau inferior ao Supremo Tribunal de Justiça. É falar de como o tribunal estava na criar situação de insegurança jurídica e, no outro ponto, é falar de como o tribunal na desestabilizar instituições partidárias. Se, na caso, por exemplo, só uma maneira que é analisar que a ação que queixa cometido para Brahma Câmara no dia na setembro, dia parece 5 de setembro de 2025. Na bloco número 3, é papel de como esse assunto está já julgado, ok? Ou seja, encerrado, o tribunal que pode ter a ribalta. O que argumenta é falar de como o Supremo Tribunal aprova e anota o Congresso. Então, ponto final para eles. O tribunal que pode riba mais para bem papel daquele assunto. E falar de como a decisão que é contestado no tempo e o processo está julgado. Na bloco número 4 de ser contestação, é falar de como a ação de Brahma é inútil. Quer dizer, basicamente, se não tentava fazer um resumo muito mais curto desse documento, está assente só nos 2 pontos, que não vim chegar nele no fim de no vídeo. No bloco número 4 é tornou papel mesmo acusado, como a tribunal se imite se boca na escusa e nascido uma decisão inútil. Defesa argumenta falar como a liderança que sai de Congresso e reconhecido já oficialmente. É falar como Estado, instituições públicas e terceiros, está tratando já a direção de Satu Câmara uma direção legítima de Madem G15. E falar como se Tribunal Regional de Bissau, ou seja, eles estão agora na trata Tribunal Regional de Bissau que decisão que toma de uma decisão inútil, ou seja, para eles acaba ali, inválido. Mas assim ainda assim, entra com contestação. Se eu vou falar de como que decisão inútil para você, mas ao mesmo tempo entra com contestação e parece, está parecendo como eu próprio está na contraria a cabeça. Mas pronto. Na bloco número 5, eu falar assim
de defesa de mérito político e estatutário. Mesmo assim, dependia apenas de questões processuais, contestação também entra no papel de mérito. Defesa afirma de como Congresso e foi regularmente convocado. É assim que eles pensam. De como aquele Congresso e respeitar estatutos de Madem G15. De como a Brema próprio reconhecia aquele Congresso. E ele fala de como Brema é o que decide pessoalmente que participa daquele Congresso. Ele dado conta, ele faz saber como o Congresso não vai acontecer, ele próprio que decide que vai participar daquele Congresso. Além de que lá, ele fala ainda de como e que existem duas coordenações legítimas de Madem G15. Ou seja, mais uma vez, eles estão na conta de como eles, única direção que existe na Madem G15 e direção de Satu Câmara. Brema para eles, a OS, e que é coordenador de Madem G15. Aliás, que a sua OS, a manga de tempo que está na conta, diz no momento que vai seguir esse congresso, está a repetir manga de bias. E ele fala de como apenas direção que está liderado para Satu Câmara, que legalmente é reconhecido. Também, nesse argumento, entra na parte política, liga só aí que é só parte jurídica, mas vai para a parte política, de que é afirma de como o próprio Brema Câmara participa nas eleições que passa, de novembro. Brema e era candidato a deputado da nação na lista daquele plataforma que apoia o Umaru Sissoko Imara. E naquela plataforma, a direção de Ajax Satu Câmara, que estava na representa Madem G15, não a ala de Brema Câmara. Então, a hora que o Brema Câmara entra e faz parte daquele grupo, não é? Daquela direção de Satu Câmara está a representar, então Brema seta de como a Satu Câmara que é coordenadora de Madem G15. Aliás, o próprio Brema Câmara, num dos vídeos, vou lembrar muito bem que equipa pena naquela altura. Mas o que deixou estupefato de como Brema estava naquela altura na passando a imagem de como tudo está direito, não diz que sim, Madem G15 não vai fazer parte de um único projeto que é liderado por Umaru Sissoko Embalo, mas ao mesmo tempo entra com um processo no tribunal. Ou seja, na público e na papel uma coisa, na privado e na faz outra coisa. E vou lembrar naquela altura, não falava assim como é tudo e que passa, é tudo de falsidade, que existe qualquer tipo de reconciliação na Madem G15. Não falava já manga de bias. Não chama atenção a próprio Bremer, como é que aqui não entra nele, que não dá certo. Aos próprio essa informação que vinha público. Afinal, a Bremer vai entrar com um processo em setembro. Significa que a Bremer próprio perceber naquela altura, ou seja, a próprio busca certa aquilo dita reconciliação. Mas, para ser o primeiro-ministro, que tem problema, não tem que fintar muito entre a mim que se socorre. Não contava como aquilo é um jogo de rato com gato. Não contava como aquilo é um jogo de lobo com lebre. Naquela altura, alguns índices cantinho que é que não fala. Mas, prova está já mais do que suficiente. Ok, não continua. Defesa usa uma palavra, uma frase, não é? Não uma palavra, mas uma frase, que na latim é falar, é lei, assim, que se não lei corretamente, mas se que eu uso naquele seu documento, naquele seu contestação, é falar venire contra factum proprium. Que se sim, lei o direito, sem pronunciar o direito, porque latim. Que aqui que ela significa na palavras simples, que significa? Significa como? E fala assim, um pecador que podia agir contra seu próprio comportamento anterior. Ou seja, o próprio Brema, o vinha publicamente, vou contar de como a Madem G15 para esquecer, para ir para frente, para fazer parte de um único projeto de Umaru Sissoko Embalo. Próprio Abu Brema Câmara, o base do candidato a deputado da nação, ou entra na lista daquela plataforma que era que nós tornou como se fosse uma plataforma de Umaru Sissoko Embalo. Mas, aquela plataforma, diferentes partidos faziam parte daquela plataforma própria,
Madem G15 faz parte daquela plataforma. Mas naquela plataforma, Madem estava representado para Satu Câmara, não para Brahma Câmara. E a você também faz parte desse nível, mas realmente, implicitamente, a você reconhecer Satu Câmara como ele que é coordenadora. Portanto, aquilo que eles estão a argumentar nesse caso. Assim, que eles estão a pedir para o tribunal? E duas coisas, basicamente, que eles estão a pedir para o tribunal. Para o tribunal rejeitar aquela ação, aquela queixa de Brahma Câmara, para rejeitar, e para o tribunal absolver, nesse caso, a essa tua Câmara. Não é? Porque por paga custo, porque o bil não prova. Nada, para deixar essa tua Câmara tipo em paz, não palavras simples, e para cá, porque chatear a vida. Assim, não podia usar a palavra. Depois também, simplesmente para o tribunal falar como é e que tem a capacidade de ir para diante ou de julgar aquele processo. Leitura, que leitura política e jurídica desse caso que pode fazer. Ele como guerra na Marem G15 que chegar a acabar e nunca chegar a acabar, simplesmente é fingir de esquecer esse problema só para poder jubilar-se contra ele ficar no poder. Porque na verdade, Ibrahim El que interessava e se ele fica como primeiro-ministro, vai ter a máquina de Estado nesse controle para buscar uma maneira de poder, talvez, se conseguir pegar esse socorro e vingar. Assim, e que nós não fica aquela impressão que nós não fica aquela sempre. Mas não é se verdade. Se tem ela, aliás, se tem mesmo aquela intenção, se tem aquele planos, mas e que nós não desconfere como a imisti faz sempre. Juridicamente, está difícil de nós não tirar uma conclusão. Porque nós que é jurista, nós que é especialista. Mas pelo menos notícias coisas que te siram documentos diferentes e a voz, cada um de vós, vou poder fazer boa análise e vou tirar boa ilação. Primeiro, argumento forte e de prazo. 6 meses que o Brahma tem para contestar. Depois, o fato de próprio que está chamando de Supremo Tribunal de Justiça anota aquele Congresso, ok? E Brahma vem depois vai fazer parte de lista de Congresso, ou seja, de plataforma de Umaru, Sissoko e Mala. Nós juntos um abraço que lhe guinendade e de amizade.